Estamos aqui na cidade de João Pessoa, na capital paraibana, onde tomamos conhecimento, através das redes sociais, de um caso sinistro. Um caso que envolve um homem de 49 anos hoje, que ficou preso durante 13 anos e 7 meses por um crime que não cometeu. Essa história ela é bastante curiosa, porque o vídeo do rapaz está circulando nas redes sociais e, ao tomarmos conhecimento, nós resolvemos procurar a advogada que entrou nesse caso, resolveu a situação do Wilson, o rapaz que passou todo esse tempo preso, recluso no presídio do Roger, aqui na capital paraibana, esquecido por um crime que não cometeu. Na realidade, eu tenho um cliente que estava preso no Silvio Porto e ele me falou da situação do Wilson. Inicialmente, ele disse: doutor, eu gostaria que a senhora ajudasse um companheiro de cela. Ele está preso há mais de 13 anos por um homicídio e ele nunca foi para a audiência. E aí eu peguei o nome dele, mas eu desconfiei, porque muitas das vezes ou o companheiro de cela não sabe da realidade ou o preso ele não conta a verdade para a gente, né? E depois eu falei, eu vou descobrir alguma coisa aí, porque 13 anos, mais de 13 anos recluso não é possível. Então eu peguei o nome dele e antes de pedir para entrevistá-lo, eu já fui investigar quais eram as imputações contra ele, né? Então eu já vi o dossiê dele no presídio que comprovava que realmente ele havia sido preso na data de 19 de janeiro de 2007. E aí eu pensei, não, ele está condenado por alguma coisa. Então eu fui à procura e vi que ele respondia por um crime de homicídio na cidade do Conde. Então eu fiz o atendimento dele em maio desse ano, entrei com a minha habilitação no processo, pedi a liberdade dele, que foi inicialmente negada. Entrei com habeas corpus no tribunal, negaram também, porque não vislumbraram o excesso de prazo. E aí eu entrei com recurso no STJ, né? E estava aguardando. Mas eu tive a oportunidade de despachar com a juíza e expliquei para ela. Disse, doutora, é uma pessoa que nunca foi ouvido, não houve audiência, e ele está há 13 anos lá aguardando. E ela também se surpreendeu quando eu despachei com ela pessoalmente, porque muitas das vezes nós fazemos a petição, mas ela não fica tão clara, ou o juiz não tem aquela oportunidade de nos ouvir como as coisas são, né? Então, ela marcou diligentemente a audiência para a última quarta-feira, no dia 2. E aí, quando ele foi ouvido em audiência, aliás, antes de ele ser ouvido, as testemunhas vieram em juízo e elas disseram que ele não tinha vínculo nenhum com a morte da vítima. Então, já foi uma surpresa muito grande, né, para todos. E no depoimento dele também, ele disse que não sabia sequer que estava preso por essa acusação. Então, o promotor, diligentemente, ele opinou já pela impronúncia, estamos aguardando o resultado final, mas opinou favoravelmente e a juíza decidiu pela liberdade de Wilson. Como que ele está vivendo nesse momento? Ele está nas ruas, ele está em algum lugar? Como que está a situação do Wilson? A liberdade dele foi concedida na quarta-feira, mas depois da audiência dele eu tinha mais duas, então eu não tive como encontrá-lo imediatamente. Mas ontem eu fui encontrá-lo na rodoviária, foi a oportunidade em que eu fiz o vídeo, porque ele não tem nenhum dinheiro e a família dele está toda em São Paulo. Então ele disse, doutora, eu quero trabalhar, eu faço rede de todos os times que quiser. Se eu tiver algum dinheiro, eu compro a linha. Ele me disse até a linha que era. Ele disse, é linha Clea, 1000 metros, a senhora pode comprar as cores as cores que a senhora desejar e eu faço uma rede, porque eu sou um profissional, eu sou um artesão, eu sei fazer redes e eu estou precisando só de dinheiro para voltar para São Paulo. Porém, antes disso, se faz indispensável que seja confeccionado um documento com foto dele. Então, o que nós temos hoje é uma certidão de nascimento, uma cópia somente, né? Então vamos providenciar a foto dele, exame de sangue, preparar tudo que é necessário para a emissão de uma carteira de identidade e com a carteira de identidade nós iremos enviá-lo para São Paulo com ajudas que já apareceram, né? Porque tem pessoas que já se propuseram a ajudar na compra da passagem dele, teve uma senhora que já quer se ocupar em dar um local para ele ficar dormindo, tem outra que quer ajudar com a alimentação dele. Então, assim, a história de Wilson comoveu muito, porque ele foi esquecido no cárcere
enquanto o verdadeiro responsável por esse crime está solto, né? E a história dele é muito comovente, porque é um verdadeiro descaso com os direitos humanos, né? Foi uma pessoa que durante 13 anos não foi notada a sua falta pelo sistema judiciário quando ele estava dentro de um presídio. Ele fazia parte dos encarcerados, mas ele não foi visto como ser humano. Ele fala em algum tipo de ação, em alguma coisa? Qual é realmente o desejo dele após todos esses anos aí atrás das grades por um crime que não cometeu, doutora? Quando eu entrei em contato com ele ontem pela manhã, eu não vi nenhuma intenção nele em pedir indenização, em requerer algo de volta. Ele disse: o meu único desejo é reencontrar minha família, encontrar com eles, abraçar meus pais e esquecer o que passou. Eu não vi nele uma questão de dizer assim, isso me maltratou. O único momento em que ele disse o que o cárcere fez com ele foi quando eu pedi que ele retirasse a máscara. E eu disse, o vídeo vai ficar melhor se você tirar a máscara e puder falar. Ele disse, doutora, não me peça isso, porque a prisão me maltratou muito e eu não tenho mais os meus dentes. Então, eu passei 13 anos sem ir a um dentista. Então, assim, é uma coisa muito comovente, realmente, mas eu não senti no discurso dele nenhuma intenção de ser indenizado. O que ele quer realmente é seguir a vida e ficar junto dos familiares. Realmente, houve uma omissão do sistema, na verdade, né? Não é de A nem de B, mas é uma omissão do sistema por inteiro, porque ele estava em uma penitenciária. Então, ninguém foi capaz de observar que aquele homem estava ali ano após ano e não era chamado para uma audiência, né? Ninguém teve esse cuidado de mostrar que ele existia, que estava ali desassistido. Do outro lado, nós sabemos que o grande número de processos nessas comarcas dificulta também que o juiz que lá está seja diligente. Então, como eu costumo dizer, quem não é visto não é lembrado. Então, quando alguém contrata um advogado, muitas vezes a gente tem pessoas que dizem assim, mas a defensoria é a mesma coisa, mas o volume é muito grande. A defensoria hoje ela assiste 90% dos casos de presos, né? Então, é muita coisa para os defensores. Então, o advogado particular, ele vai lá e bate a porta e lembra sobre o processo do cliente dele. Como o Wilson ele não tinha dinheiro para pagar um advogado, então ninguém lembrava dele. O sistema não lembrava dele, né? O judiciário não lembrava dele, o mundo esqueceu dele, só quem não esqueceu foi a família, né? Então, ele foi uma pessoa que eu acredito que seja um dos casos, o caso de maior tempo de prisão cumprida provisoriamente na Paraíba, seja esse, o de Wilson. Só uma observação em relação ao caso do Wilson. O Wilson, ele passou 2 anos no presídio do Roger. A gente havia falado que ele passou 13 anos lá. Na verdade, ele passou 2 anos no presídio do Roger e, em seguida, em 2009, ele foi transferido para o presídio Silvio Porto, aqui também na capital paraibana. Então, 13 anos e 7 meses da vida desse jovem, desse rapaz trabalhador, que estava aqui tentando fazer a sua vida, foram perdidos atrás das grades por um crime que ele não cometeu. O Wilson, graças à doutora Érica, não será mais um esquecido entre os milhares que estão no sistema penitenciário paraibano.